Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre o Corpus Paulino dentro da Escola de Bíblia do nosso Capital College. Para aqueles que eu não conheço, meu nome é Evandro, eu sou um dos pastores aqui da igreja e sou responsável pela área de ensino. E é isso mesmo que você ouviu. Nós estamos retomando esse projeto legal que é o Capital College. Nós criamos dentro do Capital College 3 escolas: a escola de Bíblia, a escola de negócios e a escola de liderança. Em 2 anos você vai poder concluir a sua formação no college com ênfase em liderança ou com ênfase em negócios. E durante esses 2 anos você vai ter matérias de Bíblia cobrindo todo o cânon, espalhadas aí pelos semestres. A nossa ideia na escola de negócios é te ensinar a gerir bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então nós vamos abordar disciplinas como planejamento estratégico, planejamento financeiro, mas orçamento familiar também, orçamento pessoal. Nós vamos falar sobre modelos de negócios, enfim, muito bacana essa iniciativa que a gente está começando nesse ano. E também vamos ter cursos de liderança, basicamente em 4 módulos. Um voltado para que você aprenda a liderar primeiro a você mesmo, depois a liderar outras pessoas, liderar times e, por fim, liderar organizações. Mas o nosso assunto hoje não é esse, o nosso assunto hoje é a escola de Bíblia e nós vamos abordar no decorrer dos nossos próximos encontros, 16 ao todo, o Corpus Paulino, ok? Como toda disciplina, eu gostaria de começar olhando com vocês para o nosso plano de curso. E ele vai ser projetado aí na sua tela, para que a gente saiba para onde a gente vai nos nossos próximos encontros, quais serão os assuntos que a gente vai abordar, ok? Se você ainda não teve acesso ao seu plano de curso, você pode fazer a sua inscrição na Escola de Bíblia, na disciplina específica Corpus Paulino, e mandar para a gente através do Linktree da igreja, tá bom? E aí você vai receber essa ementa. Uma coisa muito importante que deve ser dita é o seguinte: se você só quiser fazer as disciplinas com a gente, mas não quiser participar do projeto College, ok, as nossas aulas serão todas elas gratuitas, você pode fazer numa boa. Mas se você quiser receber ao final do curso um certificado da igreja, um certificado do college, aí nós vamos ter uma mensalidade que nós vamos utilizar esse valor para produzir o certificado, enfim, para investir em recursos para o college, que é de R$70, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Vamos então ao plano de curso. A ementa diz que o objetivo aqui é o estudo do Corpus Paulino, a análise das características literárias das epístolas paulinas, o estudo do background social, político e religioso dos escritos de Paulo e o estudo das cartas de Paulo. O nosso objetivo geral é proporcionar ao aluno uma introdução aos processos históricos que envolveram a redação do Corpus Paulino e as principais linhas teológicas e interpretativas de cada epístola, né? 13, como a gente vai ver já já no total. O nosso conteúdo programático, vou pular o objetivo específico, prevê para o nosso encontro de hoje essa apresentação do plano de curso
e a gente começar a falar sobre a posição histórica de Paulo. Nós vamos traçar alguns perfis do apóstolo Paulo, ok? Tem até uma leitura indicada para vocês aí, que está no livro do Kimmel. Eu trouxe ele, está aqui, já eu vou mostrar para vocês, da página 319 à página 322, ok? Aí você tem a sequência dos nossos próximos encontros, e se tudo der certo, no dia 18 de junho, nós vamos estar fazendo a revisão de todo o conteúdo que nós cobrimos ao longo desses encontros, tá bom? Para aqueles que estiverem matriculados no college, como alunos do Capital College, aí nós teremos a entrega de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso no dia 25 de junho, tá bom? Isso aí vai ser tratado diretamente entre você e o professor. Essa é a nossa forma de avaliação. E, por fim, nós temos aí uma bibliografia básica e uma complementar. Tem muitos livros indicados, mas eu trouxe alguns que considero ser os mais importantes aí para a nossa aula nos próximos dias. Para essa aula de hoje, o mais importante é esse aqui, Kimmel, Introdução ao Novo Testamento. A versão que eu tenho aqui é da editora Paulus, ok? Então, ele é um livro bastante comum na área de Novo Testamento. Você pode adquirir se você tiver interesse. Ele também deve ter bastante em sebo, porque não é um livro novo. O outro livro que eu vou utilizar também na aula de hoje é esse aqui, também do Kimmel, mas é a síntese teológica do Novo Testamento, tá bom? Esse aqui já é pela editora Teológica. E, em terceiro lugar, o livro que eu vou utilizar hoje é Homens com uma Mensagem, do John Stott. Tá? Todos são clássicos, esses livros não são difíceis de serem encontrados e são muito bons mesmo, ok? Então, se você tiver interesse, adquira esse material, com certeza vai ser muito útil para você. Sem mais delongas, vamos então falar sobre Paulo. Vamos tentar traçar alguns perfis de Paulo, vamos tentar falar sobre quem era esse apóstolo, vamos tentar situar Paulo historicamente, para que depois a gente possa adentrar no conteúdo das suas cartas ou epístolas, como alguns gostam de chamar. O primeiro perfil que eu gostaria de traçar sobre Paulo é um perfil biográfico. O nome de Paulo em hebraico é Saulo e significa pedido. Esse nome é muito próximo de um outro nome muito conhecido em hebraico, que é Saul, ok? O nome de Paulo em latim é que é Paulus, e aí significa pequeno ou modesto. Todos nós sabemos que Paulo nasceu em Tarso, e Tarso era um grande centro cultural da Cilícia, inclusive com uma universidade que rivalizava à época com as universidades de Atenas e Alexandria. Mas Paulo foi cedo para Jerusalém, a gente vai ver já, ele foi estudar aos pés de Gamaliel, não é? Que era discípulo de Hilel, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois mestres do farisaísmo também. Ele herdou a cidadania romana do seu pai, e essa é uma informação muito relevante, uma vez que Paulo era um judeu daquilo que nós chamamos de diáspora. Paulo não era um judeu de Jerusalém,
em algum momento a família de Paulo sai de Jerusalém. A gente não sabe dizer exatamente quando, mas se você se lembra no Antigo Testamento, quando houve a deportação do povo para a Babilônia, e esse movimento não aconteceu apenas ali. Em algumas outras ocasiões houve esse movimento de saída dos judeus de Jerusalém, e eles passam a ocupar então outros lugares do mundo. Eu tenho um mapa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse situar um pouco mais Paulo nesse contexto geográfico. Eu queria o mapa da Cilícia, por favor. Aqui, essa é a região em que Paulo nasce, na Cilícia, hoje Turquia. Paulo nasce em Tarso, ok? Então, Paulo não está aqui embaixo, na região de Jerusalém, da Judéia. Ele está ali em cima, muito mais perto do mundo grego, muito mais perto ali de Roma. Então, ele tem uma visão de mundo muito diferenciada daquele judeu nascido e criado em Jerusalém. E isso tudo é muito importante, porque isso vai influenciar diretamente a forma como Paulo transmite, a forma como ele enxerga o Evangelho, ok? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra por favor em Atos 16, versículo 37, eu estou abrindo a minha aqui também, para que a gente possa ver as afirmações que Lucas faz a respeito de Paulo. Versículo 37, Atos 16, fala assim: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertadamente nos lançaram fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Aqui Paulo suscitando a questão da sua cidadania romana quando de uma das suas prisões. Também em Atos 21, 39, a gente vai encontrar Paulo mais uma vez falando sobre a sua cidadania romana. Atos 21, 39, diz assim: Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita-me falar ao povo, ok? Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita-me falar novamente ao povo. Aqui muito mais sobre as suas origens na Cilícia do que sobre a sua cidadania romana. E Atos 22, 3 também traz uma informação importante para que a gente possa superar esse ponto da biografia de Paulo no que diz respeito ao lugar de seu nascimento. Diz: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, ou seja, Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Ok? Então aqui Paulo falando sobre si mesmo, sobre a sua cidadania, sobre as suas origens. O que eu queria destacar ainda com relação à cidadania romana de Paulo é que nós não sabemos ao certo se esse direito foi comprado pelo pai de Paulo ou se ele ganhou esse direito por serviços prestados ao Estado. O
o que é interessante aqui, extremamente relevante, é que esse direito ou essa cidadania não era algo dado a qualquer um. Era algo bem difícil de se conseguir, o que nos torna aptos a fazer algumas conjecturas com relação à situação socioeconômica da família de Paulo. Paulo provavelmente não era alguém de situação econômica mediana ou baixa, ele tinha uma situação econômica bem favorável, porque ele gozava da cidadania romana, ou por conta dos seus pais terem comprado essa cidadania, ou porque o seu pai prestou algum serviço tão relevante ao Estado romano, ao Império Romano, que recebeu essa cidadania. Mas, ok, para além disso, como que eu posso ter certeza de que Paulo tinha uma situação, ou ter alguma certeza de que Paulo tinha uma situação econômica favorável? Bem, outras coisas nos mostram ou defendem essa ideia, como, por exemplo, o número de viagens que Paulo faz, né? Viajar naquela época não era algo muito fácil, muito tranquilo e nem barato. Então, pelo número de viagens que Paulo faz, a gente também consegue perceber que ele tinha essa situação diferenciada. Outra, para sair da sua cidade, Tarso, e estudar em Jerusalém, como que ele foi, quem mantinha ele, qual o custo que isso teve. Outra, a quantidade de línguas, de idiomas que Paulo falava também era algo completamente fora da curva para aquele tempo. Paulo era instruído em diversos idiomas, ele mesmo em certa ocasião, quando está falando sobre o falar em línguas, diz que fala em línguas mais do que qualquer outro, e ali ele está se referindo a idiomas, ok? Ele não está falando de xenolalia, ele está falando de glossolalia. Outra coisa interessante é perceber que Paulo cita em seus escritos pelo menos 3 poetas gregos, que são Arato, em Atos 17, 28, Menander, em 1 Coríntios 15, 33, e Epimênides, em Tito 1, 12. E isso é interessante para você perceber o grau de instrução, o nível de erudição que Paulo tinha, ok? E também Paulo exerceu posição de destaque no templo. Nós temos que lembrar que Israel era um estado teocrático, portanto, ter cadeira no templo, no sinédrio, significava fazer ou exercer um cargo político, além de religioso, extremamente relevante. Ok? E, por fim, a visão de mundo que Paulo tem, essa visão para além das fronteiras, tanto da Cilícia quanto da Judéia, é extremamente característica de alguém que tem condição de ser muito bem instruído e olhar para fora. Dá uma olhada no mapa do Império Romano no seu auge em 117 depois de Cristo, para você ver que os horizontes de Paulo eram amplos, eram amplíssimos, né? Veja, Paulo, nós mostramos ainda há pouco que ele cresce ali na Cilícia e até mais ou menos entre 8 e 10 anos de idade, depois ele vai para a Judéia, mas quando ele começa a pregar, o horizonte de pregação de Paulo, as lentes que Paulo usa para enxergar o mundo são muito maiores do que a Cilícia apenas. Ele enxerga toda essa região em verde, que era a região dominada pelo Império Romano. Paulo era, de fato, alguém com uma visão privilegiada, e, em parte, essa visão privilegiada deve-se também à condição que ele teve de estudar acima da média para alguém do seu tempo, ok? O segundo perfil que eu quero traçar com você é o perfil físico de Paulo. Eu queria que a gente tentasse enxergar
quem Paulo é fisicamente, e a gente tem alguns escritos que dão algumas pistas para que a gente trace esse perfil físico de Paulo. Tanto em livros canônicos quanto em livros apócrifos, ou seja, não canônicos. A gente tem, por exemplo, no livro apócrifo de Atos de Paulo, um relato dizendo que Paulo era alguém calvo, com pernas tortas, forte. E aí que eu não sei se é forte como a gente fala hoje para alguém que pode estar um pouquinho acima do peso, ou se ele era forte de fato. Ele tinha as duas sobrancelhas bem próximas e tinha um nariz um pouco grande. É claro, Paulo era turco, né? Então provavelmente o nariz dele era um pouco protuberante. Esse livro, Atos de Paulo, ele é um livro que foi muito famoso na igreja até 150 depois de Cristo. Para você ver a relevância desse livro, tem hoje ainda a gente tem cerca de 80 manuscritos desse livro. Então, em termos históricos, acho que ele tem uma boa confiabilidade no que diz respeito a traçarmos esse perfil físico de Paulo. Tem um outro relato que ele faz de Paulo, ele fala assim: e viu Paulo se aproximando, um homem de pequena estatura, com cabelos ralos na cabeça, torto de pernas, o corpo em bom estado, com sobrancelhas ligadas e nariz um tanto convexo, cheio de graça, pois algumas vezes ele se assemelhava a um homem e algumas vezes tinha o rosto de um anjo. Então, fisicamente ele não era muito bonito não, pelo que o texto diz aqui. Fisicamente ele não impressionava, mas devia ser algo incrível, às vezes olhar para o Paulo e achar que era um anjo que estava diante de si. Tamanha era a unção, a autoridade de Deus que transbordava na vida de Paulo, ou através da vida de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, há também uma reminiscência autobiográfica de Paulo no que diz respeito ao seu perfil físico, quando diz que a presença dele era fraca e a palavra era desprezível. Ou seja, se a presença não era fraca, é porque ele não tinha uma presença imponente, né? Ele não tinha uma presença marcante fisicamente. E a palavra é desprezível porque, como o texto mesmo diz, Paulo não era alguém com uma grande retórica, ele não era alguém que falava muitíssimo bem. Ele não era um Apolo, por exemplo, como aparece lá em 1 Coríntios, que tinha uma retórica rebuscada e falava muito bem. Algumas pessoas até conjecturam se ele era gago ou não, ok? O fato é que quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir, não pelo carisma, mas pelo conteúdo, não pela forma como ele se comunicava, mas porque saía da boca de Paulo palavras de vida, sabe? 2 Coríntios 12, 7, também fala um pouco sobre Paulo. Diz que Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou achasse superior por causa da revelação que teve. Então, dentro desse perfil físico, a gente consegue ver que, além de tudo, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Tamanho era o poder de Deus que atuava através de Paulo, que ele recebeu um espinho na carne, ou seja, um espinho no seu corpo, para que ele não se tornasse arrogante. Diz assim o texto de Gálatas 4, 13 a 15. E vós
sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. E aqui a gente tem uma indicação do possível espinho na carne de Paulo. Há várias suposições a esse respeito, e aqui a gente sai do campo da certeza para ir para o ponto da conjectura, mas dizem que o espinho na carne de Paulo era, o seu problema era um problema de visão. Isso encontra reforço se você lembrar que Paulo, a caminho de Damasco, tem uma visão, uma revelação de Jesus Cristo, e ele fica cego por 3 dias. Depois desse período, o profeta aparece para ele e ele é curado, mas a gente não sabe se ele é curado plenamente ou se fica algum resquício dessa visão que ele teve de Jesus. Um outro argumento que reforça essa ideia é Gálatas 6,11 e outros finais de texto de Paulo em suas cartas. Ele sempre procura dizer aos seus leitores que ele está assinando as suas cartas, tanto pelo fato dele escrever geralmente utilizando um secretário, que naquela época nós chamávamos de amanuense, e isso conferia legitimidade então à comunidade em saber que Paulo tinha sido de fato o autor, o redator daquela carta, quanto também talvez pela sua dificuldade de enxergar. E aí Gálatas 6,11 fala assim: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Percebe? Ele então escreve grande para que as pessoas pudessem enxergar que ele era o autor da carta, ou também porque ele tinha um problema de visão, como ele colocou aqui em Gálatas 4,13, né? Que ele estava com uma enfermidade e, se possível fosse, o pessoal ia ter arrancado os olhos para dar para Paulo. Mas o seu espinho na carne também pode ser uma sequela decorrente das inúmeras vezes que Paulo foi espancado, submetido a açoites e ficou preso e teve condições de tortura por conta do evangelho, como a gente encontra aqui um texto que diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ou seja, Paulo podia ter várias sequelas decorrentes das marcas que ele carregava no seu corpo por ter pregado o Cristo ressurreto, ok? A minha opinião particular sobre esse assunto é que ele realmente devia ter algum
problema de vista, mas essa é apenas uma das várias possibilidades no que diz respeito a esse espinho na carne de Paulo. Tranquilo? Vamos agora para um outro perfil de Paulo, traçar um outro perfil do apóstolo. Antes disso, já que a gente está concluindo o nosso perfil físico, eu queria te mostrar uma ilustração que fizeram sobre Paulo. Você encontra ela no Google, é só dar um Google que você vai encontrar essa possível imagem do apóstolo Paulo. Veja que realmente não é alguém muito bonito, mas de acordo com o relato de Atos de Paulo, as sobrancelhas teriam que ser mais juntas, né? E o nariz protuberante, o cabelo ralo, como está aí, realmente essa é uma das possíveis imagens aí que a gente tem de Paulo. Acho que deram uma beneficiada nele com a ilustração, mas tudo bem. Vamos para o perfil religioso agora do nosso querido Paulo, o apóstolo. Paulo, como eu estava dizendo para vocês, eu vou tentar traçar dois perfis, um perfil no judaísmo e depois um perfil no cristianismo, né? Tendo em vista o background de Paulo ali no judaísmo. Como eu estava dizendo, foi instruído por Gamaliel, que era um dos maiores rabis do seu tempo, um dos maiores mestres do seu tempo, e ele era neto de Hilel, Gamaliel era neto de Hilel, que era simplesmente o fundador do farisaísmo, ok? Então, você encontra isso em Atos 26, 4. Atos 26, 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém, onde ele foi instruído aí, então, aos pés de Gamaliel. Em um outro momento, a gente vai encontrar também essa afirmação em um outro texto sobre a instrução de Paulo aos pés de Gamaliel. Se a gente fosse fazer uma comparação hoje, significa dizer que Paulo estudou na maior ou na universidade de referência do seu tempo sobre o farisaísmo, ok? Então pega uma universidade qualquer que é referência em determinado assunto, como o MIT, por exemplo, na área de exatas, e você vai então fazer uma correlação. Foi ali que Paulo estudou com Gamaliel. Bem, o que significava ser fariseu? Fariseu, naquela época, era um grupo de judeus, era uma linha político-partidária dentro do judaísmo, que tinha características hermenêuticas, ou seja, características interpretativas a respeito da lei, muito peculiares. Eles eram devotos da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O farisaísmo surge no século II. Eles eram opositores ferrenhos dos saduceus, porque os saduceus afirmavam que não há ressurreição, que não há anjo, que não existem espíritos. Dá uma olhada em Atos 23, 8. Atos 23, 8. Diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Ok? Os fariseus criam numa lei oral em conjunto com a lei escrita, né? Então eles tinham uma lei oral, e algumas vezes essa lei oral é chamada de Talmud ou de Talmudins.
ao lado da lei escrita, né? E foram criadores da sinagoga. Os fariseus, então, são os responsáveis por essas pequenas comunidades de fé fora do templo, tanto em Jerusalém quanto em todas as outras regiões da diáspora, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, ok? A palavra fariseu significa separado. Eles arrogavam para si a condição de serem a verdadeira comunidade de Israel. Eles usavam roupas diferentes, eles falavam de um jeito diferente, faziam grandes orações em praça pública, e Jesus bate de frente com os fariseus justamente por essa sua religiosidade, por essa sua necessidade de diferenciação dos demais muito grande. Jesus fala que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Jesus condena também a exploração que os fariseus faziam do órfão e da viúva, ok? Então, com o tempo, isso foi o que o farisaísmo se tornou, mas voltando para o que o farisaísmo era quando ele foi criado, e voltando para a figura de Paulo, Paulo, por ser integrante do farisaísmo, ele tinha acesso, ou ele era membro do Sinédrio, e tinha direito a voto no Sinédrio. Então, cada cidade tinha o seu próprio Sinédrio, cada cidade onde os judeus tinham congregações tinha o seu próprio Sinédrio, mas em Jerusalém tinha o grande Sinédrio, que era uma assembleia de juízes judeus, e era uma espécie de corte. Então tinha funções judiciárias e também tinha funções legislativas. O grande Sinédrio reunia 70 pessoas em um semicírculo, onde eles então tomavam as decisões que eram necessárias, tanto no que diz respeito a questões judiciárias quanto questões legislativas, ok? Antes da sua conversão, a gente consegue enxergar Paulo 3 vezes no livro de Atos, e aí como fariseu, imbuído aí, vestido das suas roupas de fariseu e perseguindo a igreja de Cristo. Atos 7,58 é uma dessas citações. Abra aí Atos 7,58 para a gente ler juntos. Diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui você vê Paulo consentindo no apedrejamento de Estevão, ou participando de alguma forma ali do apedrejamento de Estevão como fariseu ainda, ok? Ele se descreve também como inimigo implacável da igreja, extremamente zeloso, e superava nesse zelo inclusive a muitos de sua época. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas versículo 1, ou capítulo 1, versículo 14. Diz assim: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo era tão zeloso que ele se dispõe a sair de Jerusalém e ir a Tarso, que não era uma coisa tão próxima assim, para perseguir a igreja. Coloca, por favor, o mapa aí de novo, agora não, o mapa da primeira viagem missionária.
não vamos falar da viagem em si, mas só para que você tenha ideia do tamanho do trajeto que Paulo se dispõe a fazer enquanto fariseu, para que você possa entender o zelo dele no farisaísmo, para tentar desarticular a igreja de Jesus que começava a se expandir naquela época. Então ele sai de Jerusalém, aqui embaixo, e vai lá para Tarso, ok? Ou para Tarso não, desculpa, para Damasco, para tentar então desarticular o movimento cristão que estava começando, ok? Então ele sai ali de baixo e vai lá para cima na tentativa de desarticular esse movimento. Tamanho era o zelo dele dentro do farisaísmo. E a gente às vezes fica tentando se perguntar por que eles tinham tanto ódio, por que eles tinham tanta aversão ao cristianismo. E se você procurar na bibliografia indicada, você vai achar que um dos possíveis motivos, o John Stott coloca isso no livro que eu mencionei, Homens com uma Mensagem, que talvez o motivo de tanto ódio fosse a afronta, que significava dizer que o Messias tinha sido pendurado em um madeiro, que o Messias, aquele governante na cabeça do fariseu, na cabeça do judeu de uma maneira geral daquela época, o governante político religioso que ia libertar Israel da opressão do Império Romano, agora nesse caso, mas de todos os outros impérios, havia uma memória coletiva de dominação em Israel, haja vista que eles foram dominados pelo Império Babilônio, persa, medo-persa, depois grego, depois os generais de Alexandre, Ptolomeus e Seleucidas, até que agora eles estão sob domínio de Roma e eles ansiavam pelo Messias, e na cabeça deles o Messias seria alguém que ia elevar Israel à condição de superpotência ou de nova superpotência mundial. Então, quando Jesus Cristo é colocado como esse Messias, mas um Messias que foi levantado no madeiro, ou seja, pregado em uma cruz, isso desonrava, isso diminuía na cabeça de Paulo a figura do Messias, porque Deuteronômio 21, 23 chama de maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Então a lei já dizia que essa pessoa que fosse pendurada no madeiro era maldito, porque essa era uma das mortes mais aviltantes, mais desonrosas do seu tempo. Então, talvez por isso, o ódio de Paulo e dos fariseus pelos cristãos fosse tão grande, porque eles afirmavam que o Messias que o povo de Israel esperava, ele tinha tido uma morte tão ruim, uma morte tão aviltante que não se coadunava com a expectativa, em nenhuma forma, com a expectativa messiânica, além de desrespeitar aquilo que a lei estabelecia em Deuteronômio 21, 23. E, inclusive, isso depois foi foi objeto de reflexão de Paulo, depois de convertido ao cristianismo. Ele tem então que refletir como que o Messias pôde ser pendurado no madeiro e ainda assim ser o Messias. E só para a gente não ficar com essa ponta solta, Gálatas 3, versículo 13, fala que Cristo, o próprio Paulo agora falando, depois de converso, fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, quando foi pendurado em um madeiro. Então Paulo, depois de convertido ao cristianismo, refletindo sobre a condenação de Cristo enquanto Messias e sobre o fato dele ter sido pendurado numa cruz, pendurado no madeiro, ele fala: ok, entendi. Então ele se torna maldição em meu lugar, ele toma a morte, ele tem a morte mais aviltante possível, porque ele paga o preço que eu deveria pagar, ok? Então esse é o perfil
de Paulo enquanto fariseu. Outra coisa, agora nós vamos para o perfil de Paulo dentro do cristianismo, ok? E vamos dar algumas informações gerais sobre esse perfil religioso de Paulo, mas agora dentro do cristianismo. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, tanto no que diz respeito a volume, ele escreve 1/4 do Novo Testamento sozinho, mas também em termos de conteúdo, Paulo é o grande desenvolvedor da mensagem de Cristo. Paulo desenvolve a mensagem de Cristo de uma forma elaborada, quase que sistemática, e vocês vão entender já já porque que eu não estou dizendo que ele desenvolve de uma maneira sistemática. Paulo tem ao todo, então, 13 cartas identificadas como sendo suas. Paulo tem 13 textos com reminiscências, com evidências internas de sua autoria, né? Ele dizendo, eu, Paulo, escrevi a tal comunidade. E essa é uma outra informação relevante. Das 13 cartas, 9 cartas são endereçadas a comunidades. E outras 4 cartas são endereçadas a pessoas específicas. Ok? Então, via de regra, Paulo está sempre escrevendo para uma comunidade, mas em 4 situações ele escreve para pessoas, que são as cartas que a gente chama de pastorais, 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemão. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Ok? Não por outro motivo, a gente tem aí, como eu posso dizer, mais informações a respeito de Paulo do que sobre qualquer outro autor do Novo Testamento, ok? Então a gente tem mais informações sobre Paulo do que sobre qualquer outro autor do Novo Testamento. Basta pensar também que o Evangelho de Lucas e Atos, que no início era um texto só, o livro de Atos especificamente, mais da metade dele é dedicado a falar sobre o ministério de Paulo, ok? Mais da metade dele é dedicado a isso. Paulo é um autor tão relevante em termos de conteúdo que foi a partir de uma releitura, de uma redescoberta dos seus manuscritos no século XVI, que a gente começou aí a ter os germes da Reforma Protestante, ou que a Reforma Protestante ganhou força aí na mão dos reformadores, dentre eles o mais destacado, sem dúvida, o nosso querido Martinho Lutero, ok? Então, isso tudo para demonstrar a envergadura do pensamento de Paulo, isso tudo para demonstrar a influência do pensamento de Paulo no desenvolvimento aí da teologia cristã, ok? Agora, como eu estava dizendo para vocês, Paulo não reflete sistematicamente, a gente não tem uma teologia de Paulo. Por quê? Porque Paulo escreve cartas, e quando ele escreve cartas, ele escreve para responder, ele escreve em resposta a perguntas ou a problemas que estavam sendo enfrentados em determinada comunidade, em determinada situação. Então, via de regra, Paulo não senta e fala assim, eu vou escrever exatamente aquilo que eu penso sobre a salvação, sobre a justificação. A gente consegue inferir, a gente consegue entender aquilo que Paulo pensa a partir da leitura da carta, mas não é um
escrito sistemático, não é uma teologia sistemática, não é uma obra dedicada a um tema específico. E outra coisa muito interessante é que Paulo sempre escreve a partir da sua perspectiva missiológica. Paulo sempre escreve como um missionário, querendo edificar a igreja que ele plantou ou que fora plantada por alguém. Então ele está muito mais preocupado com os problemas do dia a dia de uma igreja, de uma congregação nascente, do que com escrever um texto de cunho teológico, ok? Sistemático sobre determinado assunto. É bastante possível, é bastante razoável que algumas concepções de Paulo tenham sido amadurecidas no decorrer do seu ministério também. Isso a gente deve ter em mente. Porém, há quem discorde dessa ideia, né? Então, eu queria que você percebesse que enquanto a gente lê os 13 livros de Paulo, as 13 cartas de Paulo, você muitas vezes consegue perceber um Paulo diferente nas cartas, muito provavelmente porque ele foi amadurecendo as suas convicções teológicas no decorrer dos seus escritos. Se você pregar lá 1 e 2 Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos de Paulo, e depois você chegar nos últimos ali, que são as pastorais, você vai ver um Paulo completamente diferente, porque a gente amadurece. Paulo também amadureceu e deixou isso transparecer no seu texto. Porém, isso não é unanimidade, isso que eu estou te dizendo não é aceito por todo mundo. Tem alguns estudiosos que vão colocar que o evangelho de Paulo não pode ter amadurecido tanto assim, porque ele, como ele mesmo diz, ele recebeu esse evangelho através de revelação de Jesus Cristo, não é? Abre a sua Bíblia aí, Abre a sua Bíblia em Romanos 6,15. Vamos ver se é aqui. Romanos 6,15. Romanos 6,15. Não é. Gálatas 1,12. Gálatas 1,12. Paulo fala assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, para quem advoga a ideia de que Paulo não teria ou não poderia amadurecer o evangelho que ele pregava, porque ele teria recebido esse evangelho diretamente de Jesus Cristo, recebido diretamente da boca de Jesus por ocasião da sua conversão, né? As pessoas colocam, quem gosta dessa ideia, de que o que ele fica fazendo durante 3 dias que ele está cego é aprendendo ou ouvindo de Jesus esse evangelho que ele pregava. Eu particularmente não concordo, porque basta olhar para a sua vida e para a minha vida, as nossas concepções. A verdade do evangelho é algo tão abrangente que muitas vezes o Espírito Santo nos leva a compreensões diferenciadas ou mais profundas a respeito da sua palavra, ok? Mas quem advoga essa ideia tem um outro argumento, que é o seguinte: ora, eles dizem que os textos de Paulo foram escritos da metade tardia do seu ministério para o fim,
Portanto, teria dado tempo suficiente entre a conversão e o momento que ele começa a escrever para que essas concepções fossem amadurecidas e ele pudesse, então, fazer a redação das cartas. O que para mim também, de novo, é irrelevante, porque independentemente do tempo de convertido, o Espírito Santo pode nos levar a compreensões diferentes, a compreensões mais profundas a respeito da verdade do Evangelho, ok? E por fim, para terminar o perfil religioso cristão de Paulo, eu queria falar sobre o contraste que Paulo faz entre lei, ok, e graça. E isso é extremamente importante porque está diretamente relacionado ao farisaísmo, à obediência da Torá, o Pentateuco, e de outro lado agora a forma como Paulo foi resgatado, a forma como Paulo foi salvo. Então Paulo, de perseguidor da igreja, de blasfemo, ele passa agora a ser um expoente, um dos principais pregadores do Cristo ressurreto. E isso causava para ele espécie, né? Isso causava para ele choques profundos, né? Como que antes ele perseguia, agora ele é pregador, e aí a forma como ele entende isso é a graça. Ele fala: eu fui liberto da lei e agora nós estamos, e eu inclusive estou debaixo da graça. Foi isso que ele experimentou. Não tinha razão para ele ser salvo, né? Não tinha motivo para que ele fosse salvo, como não há motivo para nós. Mas além de tudo, ele ainda era um perseguidor da igreja. Mas Jesus se revelou para ele a caminho de Damasco e transformou ele em um salvo por Jesus Cristo, por pura graça, por amor imerecido. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 5:20. Romanos 5:20. E dá uma olhada ao que Paulo fala. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paulo então fazendo uma das várias comparações que ele faz entre lei e graça. Ele fala: a lei aponta o pecado, mas ela é incapaz de salvar. Mas ok, onde a lei apontou o pecado apareceu, porque toda vez que a lei diz que eu não posso fazer alguma coisa, eu sinto vontade de fazer alguma coisa, então a lei me acusa, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. Em Gálatas 2:21 também, Paulo trata dessa questão. Ele trata em vários das suas cartas dessa questão, mas vamos ler mais essa. Gálatas 2:21, ele fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é uma afirmação contundente sobre como a cabeça, sobre como a cosmovisão de Paulo muda drasticamente 180 graus a partir da sua conversão. Ele que vivia pela lei, ele que obedecia rigorosamente aos preceitos da lei, como ele diz, a justiça dele excedia em muito aos judeus da sua idade. Ele agora entende que se a justiça vem através da lei, Cristo morreu inutilmente, porque a salvação vem pela graça. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento nesses perfis de Paulo, né, apresentando essa posição histórica de Paulo, né, esse background de Paulo, para que então a gente possa avançar para o estudo específico das suas epístolas. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.